próprio Espírito de Deus habita no crente. E essa habitação assegura sua salvação eterna. Então, quando nós falamos que alguém é selado pelo Espírito Santo, estamos dizendo que essa pessoa é habitada pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz que somente aqueles que ouvem e creem no Evangelho de Jesus Cristo é que são selados com o Espírito Santo. E nesse sentido, o apóstolo Paulo escreve algo interessante sobre os crentes em Cristo. Ele diz: depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Está escrito lá em Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. E é interessante notar que esse texto mostra basicamente o processo da salvação, né? Ele diz que primeiro o pecador ouve as boas novas de Cristo para a salvação. Depois ele crê e mediante essa fé ele é salvo pela graça, conforme está escrito em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Então, se por um lado a redenção é o plano eterno de Deus para o seu povo eleito em Cristo antes da fundação do mundo, conforme Paulo escreve em Efésios capítulo 1, versículo 4, por outro lado, a pregação do Evangelho é o meio através do qual os eleitos são alcançados. A Bíblia diz que eles ouvem, creem e recebem o selo do Espírito Santo. E aqui é interessante saber que o selo é uma marca oficial de identificação. Nos tempos antigos, o selo era estampado numa carta, era estampado num documento ou até mesmo num objeto com a finalidade de garantir sua autenticidade, de identificar sua propriedade ou até de conferir autoridade e proteger contra a violação. Um rei, por exemplo, ele possuía um anel de selar com o qual ele validava decretos, realizava transações e marcava a propriedade. Então, obviamente, é muito significativo a Bíblia falar dos crentes como tendo o selo do Espírito Santo. E quais as implicações de alguém possuir, de alguém ter o selo do Espírito Santo em sua vida? Bom, eu diria que, em primeiro lugar, o selo do Espírito Santo no crente significa uma certificação de autenticidade. A pessoa selada com o Espírito Santo realmente é um crente autêntico, realmente é um crente genuíno. Boas obras e declarações de fé sem o testemunho do Espírito Santo não passam de aparência de piedade. Então, o selo do Espírito Santo é algo que certifica a autenticidade de um crente, tá certo? Em segundo lugar, eu também diria que o selo do Espírito Santo no crente significa um indicativo de propriedade. O crente eleito por Deus, redimido e justificado pelos méritos de Cristo e regenerado e santificado pelo Espírito Santo, de fato é propriedade do Senhor. O apóstolo Pedro escreve sobre isto lá em sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 9, onde ele diz o seguinte: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então note como o apóstolo coloca aqui que os crentes são propriedade do Senhor, são o povo adquirido. Portanto, o selo do Espírito Santo na vida do crente denota que ele, de fato, pertence a Deus. Sobre isso, vejam o que o apóstolo Paulo escreve lá em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, nos versículos 19 e 20. Ele diz o seguinte, olha: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, com tudo isto, nós podemos concluir que os crentes são selados pelo Espírito Santo no mesmo instante da conversão, de modo que o próprio Espírito se coloca como uma marca distintiva que caracteriza o crente como propriedade de Deus. O apóstolo Paulo escreve lá em Romanos capítulo 8, versículo 9, que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Em terceiro lugar,
Efésios 4:30 diz: Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual está selado para o dia da redenção, do resgate. Nós não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus, que habita em nós. Não se engane, mesmo a gente tendo aceitado a Cristo, ser batizado, recebido o Espírito Santo, o demônio, o diabo, esses principados lutam dia e noite contra nós para fazermos pecar, para fazermos ficar desanimados na fé, para não orar, para não ler a palavra do Senhor, para nos separar da comunhão com o Espírito Santo e com o Senhor Jesus. Amém? E em Efésios 6:10, o apóstolo Paulo diz: No demais, irmãos meus, fortaleceis no Senhor e na sua força, no seu poder, revesti de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas e ciladas do diabo. Amém? Compartilhe, dê like, se inscreva no canal, que Deus abençoe a todos.